Olá, seja bem-vindo. Hoje, 12 de janeiro de 2025, agora mais precisamente 8 horas e 35 minutos. Vou trazer aqui para vocês atualizações do mercado, atualizações econômicas, falando de economia mundial, tá? Eu sempre falo para vocês que falar de mercado financeiro, falar de economia, a gente não pode ficar somente no Brasil, tá? O Brasil não é uma ilha. E, obviamente, ele acaba sendo impactado por grandes economias, como, por exemplo, Estados Unidos, assim como também China. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, mas antes, queria pedir para vocês se inscreva nesse canal. Esse é o primeiro vídeo e eu espero trazer semanalmente sobre essas informações para vocês. Então, se inscreva, curta esse vídeo, me ajuda aqui a crescer esse canal para que essas informações possam chegar ao máximo de pessoas possível, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o calendário. Então, vamos lá. Calendário, achei, tá aqui. Deixa eu ver. Muito bem, é o calendário dessa semana. O que que nós temos? Vou colocar aqui já essa semana. E diferente da semana anterior, que a gente tem ali a primeira semana, a gente tem payroll, a gente tem dados de mercado de trabalho, que é bem importante falando dos Estados Unidos, tá? Quando a gente já pega aqui, falar aí de segunda semana, mais precisamente, tá? A gente já começa a ter dados de atividade econômica, tá? Então, essa semana, tirando um pouquinho aqui sobre exportações e importações, claro, é um dado relevante, obviamente. Falar de balança comercial é sempre relevante para qualquer país, especialmente falando de China, pelo simples fato que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, sim, é importante, tá? Mas o que pode realmente influenciar as expectativas do mercado, falando de juros aqui no Brasil, e obviamente falando de juros também nos Estados Unidos, serão os dados de atividade. E esses dados, pelo que eu já verifiquei, vão começar a partir terça-feira tem dado importante, tá? Que é o indicador aqui de preços ao produtor, né? Nossa, falar de indicador de preços ao produtor é importante, ainda mais Estados Unidos, inclusive, tá aqui sempre que tem 3 estrelinhas é porque é um dado mais importante. O que acontece? Se o produtor ele tem pressões ali de preço e a atividade econômica ela está aquecida, logo esses preços serão repassados para o consumidor, tá? Então, já falando aí de economia, quando a gente fala de inflação, nós temos dois tipos de inflação praticamente. Ou a gente tem a inflação do produtor, que é justamente essa daqui, ou nós temos uma economia com uma inflação do consumidor, uma inflação de demanda, né? Então, falar aqui de Brasil, por exemplo, é super interessante isso, porque nesse momento a gente tem uma inflação de demanda, tá? E Estados Unidos, a gente pode observar, sim, essa inflação aqui ao produtor subindo um pouquinho. Não é nada tão relevante, né? A gente tem hoje aqui a 3%, que é a expectativa, então que fique, né, praticamente não tenha pressões aí tão relevantes, tá? Falando de inflação ao produtor nos Estados Unidos, mas é importante a gente ver, porque se tem essa inflação e a economia está aquecida aqui, é o que a gente tem observado lá também, tá? Isso pode ser repassado. Então, o primeiro dado importante é na terça-feira, às 10h30, ou seja, vamos aí aprender a avaliar, tá, nos ativos financeiros. Se dados de inflação vierem mais fortes que o esperado, por exemplo, é 0,4 no mês de dezembro, totalizando aqui o acumulado de 2024 em 3%. Se esses dados vierem acima da expectativa, o que vai acontecer com o dólar? Ele vai valorizar em relação ao real. Logo, os agentes vão acreditar que taxas de juros por lá vão continuar mais altas, que os cortes de juros que a gente tem observado podem inclusive cessar, tá? Se realmente vier muito forte. Então, esse é o primeiro dado relevante, tá? Falando dos Estados Unidos, índice de preços ao produtor, tá?
Na quarta-feira, o que que nós temos aqui que eu cheguei? Ah, aí sim, na quarta-feira, tá aqui, ó, que é o índice de preços ao consumidor, tá? Esse pode aí trazer bastante volatilidade para o mercado. Então, prestem atenção. Se na terça-feira a gente já tiver pressões ao produtor e na quarta nós tivermos aqui uma pressão maior, tá? Então, a expectativa é que feche em 2,9 em 2024, que somente no mês de dezembro a inflação seja de 0,3, tá? Pressões maiores podem sim aí influenciar no câmbio, tá? Então, na desvalorização da nossa moeda frente ao real, frente ao dólar. Aí você pergunta assim, nossa, mas por que que isso acontece? É muito simples, tá? Porque os juros lá provavelmente podem ficar aí nesse patamar que a gente está observando hoje, tá? E por mais que aqui o Banco Central ele esteja subindo os juros, que é já a sinalização, tá? O que acontece? Se realmente esses dados vêm mais fortes, a gente pode subir a 15, a 18, tá? Que realmente aí pode ainda ter pressões no nosso câmbio, tá? Então isso é bem importante a gente observar. Vai ser o dado mais importante da semana, sem dúvida, tá? Na quarta-feira vai ser aqui o CPI em inglês ou Índice de Preço ao Consumidor, tá? E é interessante, né? Porque Estados Unidos está longe da meta, a meta deles é uma meta de 2%, só que diferente daqui, a meta de inflação nos Estados Unidos, ela é uma meta que ela vai pegar a média de um período. É bem interessante. Então, não é igual aqui que 2024 tem que fechar em 4,5, né? Coisa que não aconteceu, né? Então, aí, o presidente do Banco Central brasileiro vai mandar a cartinha lá para o Conselho Monetário, tá? Mas nos Estados Unidos é interessante. Essa questão já teve aqui no Brasil para mudar, mas não passou. Eu acredito que o Brasil, por ser um país emergente, logo é um país mais suscetível a choques de câmbio. Eu acredito que o câmbio, a meta de inflação tem que ficar do jeito que está, né? Então, não penso que essa metodologia não funciona bem para as expectativas de inflação, especialmente falando de países emergentes, tá? Mas, enfim, só trazer aqui umas questões econômicas para vocês, para não ficar só aquela coisa, então esse é o dado, e se vira aí, né? Bom, na quinta-feira, que eu já tinha observado? Vendas no varejo, aí sim, dados de atividade, tá? Então, a gente tem vendas no varejo aqui, Estados Unidos. Varejo, obviamente, é um setor importantíssimo, assim como aqui no Brasil também, tá? Muita empresa listada na Bolsa, lá, aqui também. Então, é importante sim observar, porque também dados mais fracos, tá, de vendas no varejo, aqui a expectativa de um crescimento de 0,6%, dados mais fracos podem sim influenciar a bolsa. Aí você pode falar assim, falando bolsa americana, tá? Você pode falar assim, ai, mas a bolsa hoje tem ativos ali de tecnologia, que são ativos muito mais relevantes, etc., que são mais sensíveis à taxa de juros. Bom, se a gente observar um dado mais fraco, agora prestem atenção. Se a gente observar um dado mais fraco de vendas no varejo, ou seja, estou falando de atividade econômica americana, quer dizer que o Banco Central americano, Fed, pode cortar mais os juros. Dá para entender essa dinâmica, tá? Então, se a atividade está mais fraca, que o Banco Central ele tem um compromisso com o mercado de trabalho, tá? Um pouquinho diferente aqui do nosso Banco Central, tá? Lá o compromisso ele é bem mais firme. Então, se ele vê que vendas no varejo está diminuindo, isso vai afetar o mercado de trabalho. E aí o mercado pode reagir para que haja mais cortes de juros. Cortes de juros favorecem empresas de tecnologia, por exemplo. Aquelas empresas que precisam de capital para crescer, né? Que a gente chama de empresas de crescimento, tá? Então, pode sim aí ser um fator, tá? Vendas no varejo aqui falando de Estados Unidos. Vamos ver o que mais estava tentando tirar, consegui. Vamos lá, a gente estou aprendendo, né, gente? Estou aprendendo. O que mais que eu vi? A China. O que é importante aqui de ver China, que também vai ser na quinta-feira, tá? Mas aí a quinta-feira já no fim do dia, então vai surtir efeito só na sexta-feira, tá?
Atividade econômica. O que acontece? Isso pode afetar o Brasil, pode afetar a nossa bolsa, pode afetar, sim, empresas exportadoras também, tá? Por quê? A princípio, né, falando aí de PIB da China aqui, a expectativa é que China tenha crescido em 2024 menos que a meta do governo, que é de 5%. Então, hoje a expectativa é sim de um crescimento de 5%, né? Mas dados mais fracos podem impactar o Brasil, pode impactar a Bolsa, tá? Porque a China hoje é nosso principal parceiro comercial, principal parceira comercial, tá? Então, o Brasil, obviamente, muita coisa que ele produz vai para a China, né? Vamos tirar aí um pouco, talvez, essa questão de alimentação, tá? Que eu sei que tem muitas empresas que exportam, tá? E vão pegar mais empresas ali, papel celulose, né? Empresas, enfim, que são um pouco mais cíclicas, né, em relação a essas de alimentos. Então, eu acredito que esses dados aqui vão ser bem importantes, porque dados mais fracos, falando de China, pode impactar, sim, ali juros mais para baixo e pode, inclusive, impactar Estados Unidos, tá? Pode impactar aí numa expectativa de desaceleração econômica dos Estados Unidos. Dá para perceber como está tudo interligado, né? Eu estou falando das duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, tá? Então, olhar que dados mais fracos a gente acende um sinal de alerta. Eu acho que isso, falando de taxa de Selic aqui no Brasil, falando de inflação, dados mais fracos podem ser positivos aqui nas expectativas de inflação, para que elas sejam aí, enfim, que não sejam tão uma expectativa de pressão inflacionária. Por quê? Se China desacelera, então a gente tem menos pressões de custo. A China não está demandando tanto. Então eu começo até as minhas commodities, elas começam aí a desvalorizar se a economia da China está desacelerando, tá? Então o que eu acredito que desses dados aqui que podem impactar significativamente é o preço das commodities. Exceto o ouro, tá? Vamos deixar o ouro de lado. O ouro está muito correlacionado com inflação, mas isso a gente fala no próximo vídeo, tá? Mas commodities agrícolas, por exemplo, extrativas, então isso obviamente vai impactar, sim. Aí você fala aqui no Brasil, Bolsa, puxa, Vale tem um peso significativo no nosso índice Bovespa, tá? Então, eu penso que é um cenário de desaceleração, tá? Isso é fato, tá? Então isso a gente já espera. Só que se for muito mais a pressão maior de desaceleração da China, isso pode impactar negativamente, tá? A princípio, esse é o cenário base de desaceleração, tá? Por fim, na sexta-feira, olhar os dados aqui de zona do euro. É super interessante olhar a zona do euro, porque o bloco tem se recuperado, né? Então, eles sofrem bastante ali no primeiro tri de 2022 e a gente observa uma recuperação, tá? Então, o principal aqui é olhar a inflação ao consumidor, tá? Hoje aqui em 2,4 também, aí um pouco longe da meta, tá? Mas dados mais fortes aqui podem favorecer o euro em detrimento ao dólar, tá? Então, em relação ao real, ainda mais, mas em relação ao dólar, que também é uma moeda muito forte, esses dados aqui mais fortes, quer dizer, então, também que a taxa de juros lá não vai cortar, né? Ou a magnitude menor, tá? Então, é importante observar. Então, assim, zona do euro, de forma geral, está numa retomada, né? Então, até essa inflação um pouco mais pressionada, também olhando o núcleo, que é importante a gente olhar núcleo, tá? Núcleo, quando a gente exclui ali alimentação e também energia, que são dados bem voláteis na inflação, tá? Então, eu acredito que a gente pode observar aqui uma pressãozinha maior, mas isso a gente pode interpretar como uma retomada, tá, da zona do euro, dos países europeus, tá? Gente,
a princípio é isso. Então, tem também produção industrial aqui, falando de Estados Unidos, importante, obviamente, olhar, mas varejo é bem mais importante, tá? Mas, óbvio, indústria dos Estados Unidos é super forte. Fiquem atentos, mas eu acredito que o mercado já vai precificar bem a inflação ao consumidor, que é na quarta-feira, tá? Bom, deixa eu interromper aqui. Aí, voltando aqui. Bom, então, essa é a agenda, tá? Falando aí de economia mundial. Segunda-feira, toda segunda-feira a gente tem o Focus aqui no Brasil, tá? Mas o meu objetivo é bater com vocês sobre aí esses dados, tá? Falando, desculpa, falando de China, falando de Estados Unidos, falando de zona do euro, tá? Para a gente conseguir formar um cenário melhor, tá? Para a gente olhar também aí esses investimentos fora do Brasil, tá? A diversificação geográfica lá é importante. Ficou muito claro em 2024 o dólar em relação ao real, ou seja, aquele investimento dolarizado, o quanto que ele contribuiu positivamente para a carteira dos investidores, tá? E também olhar para outros ativos também como o ouro, ainda que o ouro seja muito correlacionado à inflação dos Estados Unidos, mas também ele está correlacionado ao Banco Central, às ações do Banco Central americano, tá? Mas isso a gente deixa um pouco aí para frente, já falei para vocês. E aqui a gente foca bastante aí em olhar o calendário e, claro, olhar o calendário sobre, né, uma ótica aqui de análise mesmo econômica, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Desejo uma excelente semana para vocês. E qualquer dúvida aí, deixa aqui nos comentários. E mais uma vez, né? Então me siga aqui, curta esse vídeo, tá? Ajude aqui esse vídeo a chegar a outras pessoas também. Ajude o canal que está começando agora também, tá bom? Um grande abraço para vocês.